O livro de Apocalipse apresenta uma mulher vestida de vermelho, de cor escarlate. Essa mulher está sentada sobre uma besta que significa o reino das trevas, o reino do mal, esse poder bestial da besta, do falso profeta e do anticristo. O anticristo é a personificação do mal encarnado. Essa mulher está embriagada com o sangue dos mártires, das testemunhas de Jesus, que ao longo dos anos derramou o sangue inocente. E essa mulher que está na sua mão com cálice cheio, está embriagada. Essa mulher significa Babilônia, que é representada com idolatria, feitiçaria e abominações que esse mundo tanto festeja. E o anticristo na primeira vista, ele traz uma paz mundial, enganando todo mundo. Mas ai daquele que estiver ligado, deixado se levar pelo erro, pelo engano, amando esse mundo. Mas a voz do Espírito Santo, que está na Escritura Sagrada, ele nos dá a entender e nos fazer ficar de olhos abertos e ouvidos aguçados para ouvir o que nós aprendemos, o Evangelho simples de nosso Senhor Jesus Cristo, que está no nosso coração. A besta e o falso profeta, o anticristo, trará sobre a humanidade muitos pesadelos, e as pessoas serão enganadas, receberão o sinal, a marca da besta, e essas pessoas de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Não entrarão, porque a palavra de Deus já deixou em registro que essas pessoas não entrarão, porque se deixaram se influenciar pelo evangelho natural, circunstancial, o evangelho híbrido, que não traz sustentação, nem está ligado à cruz de Jesus Cristo. Mas ele abre janelas, abre caminhos para outras vertentes de religiões criadas a bel prazer por homens natural, que são ferramentas aguçadas de Satanás. Mas o Senhor Deus, através
da sua palavra nos tem dado orientação básica suficiente para nos identificarmos a voz do Espírito, a voz do pastor. E a mulher que está sempre à frente, aí planejando dar o golpe, mas o Senhor Jesus Cristo nos deixou um legado histórico, está nas páginas da Bíblia Sagrada. Pois bem, o livro de Apocalipse diz claramente que essa mulher, esse reino obscurecido, o falso profeta, o anticristo, é a personificação do mal encarnado. E Deus vai despejar as pragas sobre o trono da besta, e os homens vão sofrer de dor, sofrer porque as tuas línguas serão comida por uma úlcera maligna, chagas inflamável. Essa é a razão que nós precisamos crer na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Que Deus nos faça vencedor, no nome de Jesus. Amém e amém. Apocalipse Essencial, e o tema agora é Babilônia, ontem e hoje. Em Apocalipse 17, de 1 a 8, para entender bem esse assunto, precisamos voltar até a Torre de Babel, quando o ser humano quis atingir os céus. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Então, para impedir a disseminação da maldade, Deus interveio e dispersou o povo, criando então os idiomas, surgindo assim as nações pela confusão criada pelas diferentes linguagens. E o que isso tem a ver com Babilônia? Os principais historiadores eles são unânimes em afirmar que Babel ficava em algum lugar da Mesopotâmia, provavelmente onde foi futuramente construída a Babilônia de Nabucodonosor. Então, Babilônia Imperial é uma cidade emblemática na Bíblia, considerada até hoje ícone da difusão de toda idolatria, feitiçaria e promiscuidade ao longo da história. Então, a revelação foi dada a João em Apocalipse 17, versículo 3. Uma mulher montada na besta, que estava coberta de nome de blasfêmias, o que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, a imagem da mulher era associada à maternidade e proteção. São duas coisas ligadas à figura da mulher. Exatamente o que os povos buscavam em Babilônia. É por isso que em Apocalipse 17:5 se diz que em sua testa havia essa inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. E um detalhe, tá? Ter o nome da testa era um costume, era muito comum das prostitutas do Império Romano. E João ficou muito admirado, E o anjo, percebendo essa admiração, disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher. A besta que você viu era e já não é.
ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. O que o anjo está dizendo aqui é que a besta que carrega a mulher está condenada e próxima à sua completa destruição. Todo o deslumbre que a mulher causa à primeira vista é apenas aparência, tá? Pois vem repentinamente a sua vergonha e destruição. Isso descreve com exatidão o atual sistema mundano baseado na ostentação, da riqueza e do poder. Pois bem, o que há de essencial nisso? Bom, em primeiro lugar, a globalização não é novidade. Tá? Em Babel, a humanidade procurou se unir para buscar proteção sem Deus. Tá? Babilônia, à semelhança dos demais impérios, queria unir o mundo debaixo do seu poder pelo mesmo motivo. Atualmente, a globalização busca a proteção de suas instituições enquanto vai se secularizando e descartando a fé cristã. Então, na contramão desse sistema, o cristão confia no Senhor. Tá? Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Tá? Não há proteção e segurança longe de Deus. A sua fé é seu maior tesouro. Lute por ela, viva por ela e, se necessário for, morra por ela. Outra coisa essencial aqui: Babilônia permanece viva em pleno século XXI. Mas como assim? Babilônia significa mistura, significa confusão. A característica principal da nossa época é o relativismo. Não há mais nenhum absoluto. Tudo depende. Né? Ser politicamente correto significa acreditar que cada um tem sua própria verdade. O ser humano é a medida de si mesmo. Isso é Babilônia. Não tem descrição melhor. Disso deriva toda indefinição. Babilônia significa algo que não se define, algo confuso, difuso. É dessa mentalidade que vem toda essa indefinição sobre sexualidade, sobre o que é certo ou errado, sobre o que é mal ou bom. Eu não sei se você tem percebido isso. A indústria do entretenimento lidera essa temática, essa narrativa, e procura por todos os meios nos fazer acreditar que o certo é errado e que o errado é que é certo. Então você vai precisar ser mais do que um bom crente para permanecer fiel a Deus. Vai precisar de convicções sólidas para não ser engolido pela mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Prepare-se. Outra coisa essencial aqui: a derrota da besta já foi decretada. A mulher que está sobre a besta vai cair junto. Essa vitória é minha, é sua, é nossa. Jesus a conquistou, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É o que o anjo diz a João: a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Então, se você é um cristão, não precisa temer os últimos dias. Tá? O Apocalipse tem o objetivo de anunciar de antemão a derrota total do mal. Jesus triunfou, o túmulo está vazio, ele ressuscitou. O seu retorno agora será como rei e juiz. Não se esqueça, a aparência desse mundo passa. Amém? Todas as eras têm a sua Babilônia, um sistema político e econômico que visa controlar a mente e o destino das pessoas. Deus revelou grande parte do Apocalipse a Daniel lá em Babilônia. Veja que interessante isso. Hoje ressurge, essa Babilônia ressurge como um sistema mundial, muito mais sofisticado que nos tempos de Nabucodonosor. Mas como Daniel, somos chamados para sermos irrepreensíveis e sinceros,
filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceu